Nessa edição você vai conhecer o projeto 1000 Orquídeas Marginais, que é responsável pelo plantio de centenas de orquídeas nas margens dos rios Tietê e Pinheiros. É informação, sustentabilidade e preservação do meio ambiente. O Ecocidade está no ar. Chegamos na Marginal Pinheiros, mais especificamente na ciclovia próxima à Ponte Cidade Jardim, para conversar com os responsáveis por essa iniciativa, a Carolina Ciotti e o Alessandro Marconi. Prazer ter vocês no nosso programa. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, como é que surgiu essa iniciativa, Alessandro? A iniciativa surgiu a partir do meu trabalho com as orquídeas, minha pesquisa com as orquídeas. E eu descobri uma orquídea que é a Cattleya odigese, que ela habitava essas margens do Rio Pinheiros antes da retificação. E aí a gente resolveu, eu junto com a Carol, né, que eu tinha parte da pesquisa, a Carol, logo que a gente se juntou aí, né, a gente começou a elaborar mesmo, fazer isso virar um projeto, essa ideia, né. E aí como a Carol é produtora, ela sabe como fazer isso. E você, Carol, fala um pouquinho mais sobre a ideia. Por que de plantar orquídeas? Para mim, o projeto começou a me encantar quando eu conheci ele e o amor que ele sente por orquídeas, porque ele ama muito as orquídeas. É uma coisa que ele acorda e vai dormir falando de orquídeas, de verdade. E durante as pesquisas dele, ele descobriu a Cattleya, descobriu fotos que comprovavam a existência da Cattleya no rio antes dele ser retificado. Então é uma coisa assim, comprovada, tem foto e tudo. E ele queria devolver de alguma forma, mas ele não tinha ainda como transformar essa ideia em uma coisa prática. Então nós mulheres somos nós. Eu entrei e ajudei ele nessa parte, porque me encantava muito o amor que ele sentia por orquídeas. Eu já estava com vontade de trabalhar em algo que me desse um prazer maior do que só o retorno financeiro. Então a gente jogou de cabeça nessa ideia e decidimos colocar o projeto para uma plataforma de financiamento coletivo, porque era uma forma da gente entender se as pessoas iam gostar do projeto, como as pessoas iam reagir, e a reação foi muito bacana. Desde que a gente colocou o projeto no Catarse, temos recebido muito carinho assim das pessoas com o projeto. E há quanto tempo o projeto existe? Quantas orquídeas já foram plantadas? O projeto nasceu em abril de 2014, quando a primeira orquídea foi amarrada, lá do outro lado do rio. Ele entrou no Catarse em setembro de 2014 e o primeiro plantio foi feito em dezembro de 2014. Até 2015 a gente teve 700 orquídeas amarradas, retomamos agora em 2016 o plantio, devemos ter umas 750 agora, entre 740 e 750. Pretendemos chegar até as 1000 ainda esse ano. E nossa ideia é, ainda esse ano, começar a trabalhar com outras orquídeas, né, Alê? Sim. Porque a gente está só com uma espécie, por enquanto. Queremos expandir. Porque aqui a gente sabe de mais de 20 espécies que habitavam aqui as margens do Rio Pinheiros, né? Antes de ser retificado. Aí a gente começou com uma, um número grande para considerar repovoamento mesmo, para ver se ela começa a nascer sozinha. Porque aqui tinha milhares, né? Não era 1000. Aqui antes tinha milhares de orquídeas dessa espécie. O Alessandro é filho de um orquidófilo. Cresceu vendo o pai admirar as orquídeas. Será que veio dele o amor por essas plantas? Eu imagino que sim, né? Porque tá no sangue, né, também. Porque ele já era... Meu pai é orquidófilo, ele não tinha essa coisa mais científica, né? De saber nomes e tal. Ele era mais essa coisa de ir no mato para ver as plantas. O que é legal, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer também, mas acho que sim. Mas veio assim depois, não foi diretamente com ele, sabe, que despertou o interesse pelas plantas. Eu comecei a plantar orquídea em casa e comecei de uma hora para outra, foi meio que um start, assim, que despertou uma paixão, porque eu comecei a plantar numa árvore, na época eu morava num sítio, no Imbu, e aí comecei a amarrar uma orquídea aqui, outra ali, e todos os dias eu ficava verificando se ela estava crescendo, se estava enraizando. Como é que vocês fazem para escolher em qual árvore vocês vão
plantar as orquídeas, vão prender as orquídeas? Como é que é esse processo? É muito importante a gente pontuar que a gente só trabalha com orquídea nativa e, consequentemente, a gente dá prioridade para as árvores que são nativas. A gente tem sorte porque aqui na Marginal houve um projeto muito bacana antes, alguns anos atrás, que ainda está rolando, que é o projeto Pomar, que deu prioridade à plantação de árvores nativas aqui. Então a gente consegue encontrar bastante árvore nativa aqui na Mata Ciliar. Essa aqui, por exemplo, a gente já vê uma orquídea, né? É, sim, aqui a gente escolheu essa árvore porque é uma árvore nativa, é uma quaresmeira, né? E o tronco, amarrando ela no tronco vai um pouquinho melhor, a sombra dela também não pode ser uma árvore com uma copa muito densa, tem que ser uma árvore que entre bastante luz, mas também que não deixe passar muito sol, porque pode queimar a planta. E aqui dá pra ver que ela já se adaptou, que ela está enraizada. Vamos lá, Essa daqui bem de foi uma pertinho. das primeiras a florir, inclusive, o ano passado. Ela floriu linda, linda, linda. Aqui é uma, mas acho que essa tá até mais saudável ainda, tá vendo? A escolha da árvore é meio que essa coisa da luz e principalmente importante ela ser nativa. Apesar de ter o apoio de muitas pessoas, o projeto chegou a sofrer com alguns probleminhas, como explica o casal. E como vocês percebem a interação das pessoas, né? Porque aqui a gente, como eu falei, a gente está numa ciclovia, mais adiante tem mais movimentos de pessoas por conta das pontes. Como é que é isso? As pessoas que vêm costumam gostar, né? Fica animado. Eu já tive retorno de vários ciclistas na nossa página que passaram aqui e viram nossa planta, né? E comentam. A pessoa fica muito feliz, né? Porque é uma planta muito bonita. E respeitam? Respeitam alguns, Nem todos. não. Alguns não. Por que, Carol, nem todos? O que é que acontece? A gente já teve um número significativo de orquídeas que foram roubadas. Algumas. No começo a gente ingenuamente colocava todas ao alcance das mãos. Aí a gente percebeu que isso talvez não fosse tão funcional e agora a nossa tática é o alê subir. Então, alguns pontos aqui, por exemplo, que tem vigia sempre, e tem sempre vigia, é um lugar que tem muito carinho, né? Ninguém mexeu. Vocês viram aquelas lá de trás também que continuam à altura das mãos e ninguém mexeu. Mas em lugares que tem mais acesso a transeunte, a gente evita por isso, porque se a gente pode aumentar, colocar um pouquinho mais alto, evita, né, a possibilidade. Mas o retorno das pessoas é muito bacana, não apenas as que estão aqui, como das que ficam sabendo do projeto. A gente tem muita gente escrevendo pra gente com vontade de participar de mutirão, e isso é muito bacana, porque as pessoas querem fazer um carinho para a cidade com as suas próprias mãos, que nada mais é, no fim das contas, do projeto do que isso, né? Você devolve uma planta nativa que foi extinta na natureza com suas próprias mãos. Eu vi que em algumas plantas, inclusive, tem até umas plaquinhas com o nome das pessoas. Sim. O que significam essas plantas? São os nomes dos apoiadores, das pessoas que nos apoiaram financeiramente através do Catarse ou da nossa lojinha, e eles ganham uma plaquinha com o nome deles. E aí quem quiser apoiar, acha mais informação em algum site? Sim, a gente tem o nosso site que é o www.miorquidiasmarginais.com e tem a nossa lojinha que é o www.miorquidiasmarginais.iluria.com. A Marginal Pinheiros é uma das mais importantes vias expressas de São Paulo. São 22 quilômetros de extensão que recebem centenas de milhares de veículos todos os dias. E mesmo com tantos carros e poluição, essa região tem imagens assim, que mostram que a natureza pode sim sobreviver à vida agitada da metrópole, rodeada de concreto e asfalto. Tá aí o projeto 1000 Orquídeas Marginais, exemplo de uma iniciativa que deixa a cidade mais bonita, saudável e sustentável. A ideia é reintroduzir uma planta em um rio, na margem de mata ciliar de um rio que é extremamente importante para a cidade. E nessa mata ciliar, antes de ser feito o processo de retificação, que foi deixar um rio reto, aqui havia milhares de espécies, né, nativas. Sim. Ou centenas, pode ser até milhares de espécies de plantas mesmo. E a Cattleya é uma delas. E ela tem sua importância para a fauna, que seria as abelhas, que dependia do seu néctar. E a própria não extinção da espécie depende de reintrodução, porque aqui já não tem mais nada. E a gente vai continuar esse papo no próximo bloco, onde o Alessandro e a Carolina vão prender uma orquídea para a gente ver de perto todo esse processo.
O Ecocidade volta já já. Estamos de volta com Ecocidade, hoje falando do projeto 1000 Orquídeas Marginais. Nesse bloco a gente vai ver bem de perto como o Alessandro e a Carolina fazem para plantar orquídeas como essa. Qual o primeiro passo, Carol? O primeiro passo é trazer as orquídeas da original, elas vêm envasadas e a gente desenvasa. Então é importante tomar muito cuidado com as raízes, porque as raízes são essenciais, são elas que vão garantir que a orquídea permaneça na árvore. Então eu tiro aqui, isso aqui é adubo, então eu posso deixar no chão. E a gente limpa. Olha como essa aqui tem bastante raiz, então é bastante cuidado de limpar a orquídea. E olha onde está o Alessandro, é nesse lugar que será plantada a próxima orquídea. E quais são os cuidados básicos, né, para a gente ter sempre uma orquídea bonita, com saúde? Os cuidados com luz, ventilação, umidade, mas em geral o certo é você saber aonde a planta vive na natureza, quais são as condições do habitat dela para tentar reproduzir isso no seu lar, né? Bom, Carol, o Ale agora está prendendo a orquídea. Fala um pouquinho sobre essa etapa. Então a gente prende sempre com esse fio de costura porque ele é biodegradável. Então ele sustenta as raízes na árvore, mas depois ele se desfaz e ao tempo em que ele se desfaz, as raízes já estão, a orquídea já está enraizada no tronco e ela fica sozinha, só a raiz e a flor. A gente acredita que esse é o método ideal para amarrar a orquídea em árvore. Bom, Carol, aqui pela cidade de São Paulo, em algumas ruas, em frente a alguns prédios, orquídeas estão sendo presas, né? Sim. Fala um pouquinho sobre essa iniciativa, se você conhece, se você chega a participar. Sim, a gente nunca participou de nenhuma, mas realmente é uma coisa que está acontecendo cada vez mais em São Paulo. Mas nesse caso, o intuito é quase que exclusivamente decorativo, porque são orquídeas, em sua grande maioria, híbridas, que não tem essa função da reprodução e da reintrodução delas nativas. A gente só trabalha com as nativas e o nosso intuito é esse mesmo, o repovoamento das orquídeas do Brasil. Mas eu não tiro o mérito desse tipo de ação, eles deixam a cidade menos hostil, mais gostosa, também é uma forma de interagir com a cidade de uma outra forma. E quem quiser também ter esse tipo de iniciativa, né? Participar do plantio nas ruas que moram, dentro de casa, qual tipo de orientação que você dá? Pesquisar onde?
Nós batemos muito na tecla das orquídeas nativas. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil entender quais são. Inclusive, se alguém tiver dúvida, é uma coisa que acontece muito com a gente. Manda a foto para o nosso Facebook ou para o nosso e-mail, a gente vai responder todos. Para ajudar você a identificar essa orquídea com a qual você está trabalhando ou que você pretende trabalhar é nativa. Teremos o maior prazer em ajudar nesse sentido. Nós incentivamos a interação com a cidade de várias formas. Mas quando relacionado à orquídea, batemos um pouco nessa tecla de ser orquídea nativa. Quanto suporta, por exemplo, uma árvore dessa quantidade de orquídeas, né? Quantas orquídeas podem ser plantadas por árvore? Eu acho que um tronco desse daria para plantar... uma árvore dessa daria para plantar até 100 orquídeas, daria para plantar. 100 orquídeas? Daria. Na natureza, às vezes, quando você encontra um galho com muitas orquídeas. Eu já vi galho de orquídea na natureza com mais de 100 plantas. E as pessoas que quiserem, né, como eu falei com a Carol, fortalecer essa iniciativa, elas têm que ter cuidado também com o tipo de planta que elas vão escolher. No caso, a orquídea tem que combinar com a árvore que ela vai ser plantada. Como é que faz isso? Sim, ela tem que saber um pouco de quais são as condições que a planta necessita, né? De temperatura, de ventilação, de luz, principalmente de luz, porque às vezes uma planta que vive no cerrado, ela está numa área perto de rio, onde tem bastante árvore, e ela está num lugar sombreado e com umidade. Mesmo considerando que o cerrado é um lugar seco, mas ela está numa área dentro do cerrado, de uma área seca, mas é uma área próximo de rio, onde vai ter muita umidade. Você falou sobre questões climáticas. Muitas pessoas acreditam, inclusive eu acreditava, que as orquídeas são muito frágeis e não suportariam elevadas temperaturas ou então muito frio. E a gente está plantando em um ambiente completamente aberto. Me fala um pouquinho sobre essa resistência das orquídeas. Ela é sensível ao ambiente que ela vive, né? Se você pegar uma planta de altitude, dos Andes, por exemplo, e colocar num lugar quente, ela vai morrer, com certeza. Cada espécie está restrita a uma determinada região. É possível, tem que ter esse cuidado sempre. Sim. Por exemplo, uma planta que é a Phalaenopsis, que é comum, que ela está na linha do Equador, ela não gosta de uma condição extrema de frio ou de muito calor também. Lá, na verdade, é sempre quente. No frio, normalmente, ela tende a morrer. Como é que vocês fazem o acompanhamento das orquídeas que são plantadas? Vocês fazem algum tipo de registro? Sim, todas as orquídeas recebem uma fotinho. É porque a pessoa que apoia, a gente tem que mostrar que a gente realmente plantou, né? Daí a gente fotografa e publica na nossa página do Facebook. E manda por e-mail para cada uma das pessoas. E o controle a gente também faz por uma planilha de Excel. Quais são os próximos passos do projeto de vocês? Primeiramente, a gente quer terminar plantar as 1000 da Cattleya ludgesi. Queremos fazer outros mutirões para trazer outras espécies de orquídeas aqui para as marginais também. Mas a gente tem estudado outras espécies de orquídeas em outras regiões de São Paulo, porque a gente gosta... Desculpa, outras regiões do Brasil. Foi do Brasil que eu disse.
assustar, levar esses projetos para outras cidades do Brasil, porque a gente já tem pesquisado orquídeas em outras regiões, né? E a gente está super empolgado para tentar fazer ações em outras cidades. Sim, a ideia do projeto é fazer repovoamento com orquídeas, né? Descobrir áreas que a orquídea está ameaçada ou até em extinção mesmo e começar o processo de reintrodução em áreas que têm um potencial. E como é que é feita essa busca por essas espécies, né, que estão em extinção? Como é que vocês podem conseguir esses exemplares? Então, a gente tem muitos produtores, né? Que todas as espécies de orquídea, praticamente, existe um produtor que faz isso da forma correta, reproduzindo no laboratório, e aí comercializa. E a gente vai comprar de quem comercializa e reproduz da forma correta, que é em laboratório. A gente também tem um parceiro, que é o Jardim Botânico, que nos auxilia nesse levantamento de espécies e locais, né? Isso na pesquisa, né? A pesquisa... Eles nos auxiliam e dão ok, vocês estão certos, assim, o aval, né? Sim, principalmente um pesquisador lá, que é o especialista de orquídeas, que é o Catarino, né? O Catarino, ele é um pesquisador de orquídea reconhecido no Brasil inteiro, talvez até internacionalmente. Então sempre que eu tenho dúvida, eu ligo para ele lá e consulto, pergunto, falo que eu estou querendo plantar tal espécie em tal região, o que ele acha. E não só ele, falo com outros orquidófilos também. A orquídea é uma planta que sempre despertou muito interesse, né? Tem admiradores pelo mundo todo. Vocês acham que... Por que as pessoas gostam tanto das orquídeas? O que é que elas têm de tão especial? É difícil essa pergunta porque eu acho que uma das coisas é pelo grau, pela beleza da flor, mas a beleza tem várias outras flores que são bonitas também e não são colecionadas, né? Acho que a orquídea ela tem uma coisa primitiva também, tem um grau de complexidade na flor, na estrutura da planta, que eu acho que é o que faz. E um detalhe curioso é que a maioria são homens, apesar de ser uma flor que todo mundo relaciona feminino, mas a maioria, 80 até 90% são homens, produtores. Outras curiosidades também é que as últimas pesquisas de Darwin, ele pesquisou em cima de uma flor da orquídea que é a Angra equinox, que ela tem a flor tem meio que um rabo, e no final desse rabo da flor é que está o néctar. E aí ele já relacionou que haveria um inseto com uma língua com mais de 1 metro ou 1 metro para alcançar esse néctar. E aí na época ele não soube, não conseguiu descobrir qual era o inseto. Aí morreu, né? Infelizmente, antes de descobrir. Antes de descobrir, mas depois hoje sabe que é uma mariposa, que ela tem uma língua bem enroladinha que chega a 1 metro mesmo. Até... De comprimento para poder alcançar o néctar. Maravilha, queria muito agradecer a vocês por participarem do nosso programa. Deixa mais uma vez o contato para as pessoas que queiram conhecer mais o Mil Orquídeas Marginais. Claro, para quem quiser conhecer mais do projeto e quiser tirar dúvida, como a gente falou, a gente está super aberto a esclarecimento de dúvida. É o www.milorquidiasmarginais.com e facebook.com/milorquidiasmarginais, no qual a gente sempre gera conteúdo desenvolvendo a questão de orquídea e gentileza urbana. Ok. Bom, e obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do Ecocidade. Você sabe que pode sugerir um assunto ou um tema para o nosso programa através do e-mail tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau.